Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos então, nesse momento de fé, ver uma passagem que está na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Deixa eu orar então, pedindo a Deus que nos dê iluminação e sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, entregamos a Ti esta palavra, que seja o Teu Espírito a nos revelar, a trazer, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Toma direção em cada vida, em cada lar, em cada casa, e tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, a primeira coisa aqui nesse versículo 1, é questionando se Abraão ele foi, justificado pelas obras, por aquilo que ele faz, por ele ser bonzinho, por ele praticar boas ações, por ele praticar caridade, por ele ajudar a velhinha a atravessar a rua e tal. Então, ele tem até do que se gloriar, mas não diante de Deus, porque tais obras não seriam suficientes para que ele fosse justificado. Nós não somos justificados por tais obras. E ele diz aqui, ainda continuando, pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Tá? Então, essa primeira parte aí, versículo 1 ao 3, quer dizer, o que fez com que Abraão recebesse a justiça de Deus, ela fosse imputada a ele, foi ele crer, foi a sua fé. Então, começamos aqui a fazer esse entendimento. Não foi por ele ser um bom homem, por ele ser um homem generoso, por ele ser um homem corajoso, trabalhador, honesto. Não, não foi por nenhuma dessas questões. O que fez foi ele crer em Deus. Isso fez com que fosse lhe imputado por justiça, a sua fé fosse lhe imputado por justiça. Aí, dando continuidade, nós vamos ler do 4 ao 8. Vamos lá primeiro, vamos ler a primeira parte. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá? Então, você fez alguma coisa boa, ou má, quem é que sabe? Mas vamos ver que você fez uma coisa boa e você recebeu ali uma gratificação, Você recebeu um salário, uma remuneração, uma comissão, um prêmio, Você está disputando ali uma corrida, você é um atleta, pratica atletismo, ou futebol, ou qualquer uma dessas coisas, e o seu time ganhou, você ganhou aquela competição individual e você recebeu um prêmio. Ou você trabalhou bem, recebeu seu salário, recebeu sua comissão, recebeu um prêmio, Tudo isso é fruto de obra que você realizou, que você fez, que você se esforçou, é mérito seu. Então, para a gente começar a classificar as coisas aqui, Então, nós estamos falando sobre a natureza da fé, tá? A natureza dessa fé que nós temos nesse Deus que muitas pessoas não conseguem compreender. A diferença da natureza da fé em Deus e da natureza que existe outro tipo de fé, que é a fé natural. Você apertou o seu interruptor, você sabe que aquela luz vai acender. Normalmente, quando você faz um sinal para um ônibus, um coletivo, o que acontece? Normalmente, se o motorista é uma pessoa educada, profissional, ele vai parar, e você vai entrar no ônibus. Então, essa é a fé natural. E existe uma fé, que é esta fé que o Abraão teve em Deus, que é uma fé sobrenatural. Então, essa é a natureza da fé que nós estamos tratando aqui hoje. E ele, nessa primeira parte que nós lemos aqui, nessa passagem do 4 ao 8, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Você merece receber, você fez, eu fiz, eu mereço, eu quero, é meu direito. Então,
Você tem direito a isso aí. É uma recompensa por alguma coisa que você fez. É um direito seu. Ok? Aí depois a gente vê o seguinte: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Então, quando você não pratica, mas você crê naquele que justifica o pecador, essa fé é que é imputada como justiça. É quando a gente se despoja de todos os nossos méritos, de todos os nossos direitos, e diz: não, eu não tenho direito a nada. Eu sou um pecador, um miserável pecador que eu sou. Não é por meu direito, é porque Ele justifica os pecadores. É porque Ele justifica os ímpios. E aí nós recebemos a nossa paga de Deus, porque Deus é que está ali nos justificando, está ali nos tornando, diante de todo o mundo espiritual, pessoas salvas. Está retirando a condenação. Ainda diz assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Tá? Então, primeira coisa aí, feliz é aquele a quem o Senhor ele imputa justiça, né? O perdão, a misericórdia, a graça, a salvação. Feliz é a pessoa que recebe isso de Deus. E ele fala: feliz é aquele a quem Deus não imputa os seus pecados, as suas maldades, né? Deus não condena aquela pessoa. Mas olha só aí a soberania de Deus prevalecendo. É Deus fazendo ali quem é que vai ser imputado o pecado, quem é que vai ser imputado a justiça. Deus tomando ali essas decisões em nossas vidas. Mas em relação a quê? Hã? O homem será que é uma peça inerte nessa história toda? Existe apenas uma coisa que nós podemos fazer, e é isso que nós podemos fazer para que Deus não nos impute pecados, para que Deus não nos impute a nossa maldade. E olha que isso não depende de nós, porque nós já nascemos com ela dentro de nós, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos inclinados para a maldade, para o mal. A pessoa, por mais que ela tente fazer o bem, ela sempre acaba escorregando numa sementinha do mal. E é preciso sempre estar ali, quem está em Cristo, viver num concerto com Deus, buscando sempre o perdão, buscando o crescimento espiritual. Mas, invariavelmente, nós vamos esbarrar numa sementinha do mal, né? E vamos ali ver que realmente nós temos essa inclinação, essa natureza para as coisas malignas. Então, se nós formos por esse caminho, não vamos ter salvação. Não adianta que não tem salvação. Então, qual o caminho? O caminho é o caminho da fé. Quem é que Deus vai imputar justiça? Aquele que creu, aquele que realmente abre o seu coração e recebe a palavra de Deus e recebe o Senhor Jesus e crê nele, na obra que foi feita na cruz, que ele ressuscitou para que nós fôssemos, então, justificados. É isso que Paulo está aqui falando aos romanos, né, escrevendo aos romanos, preparando o caminho para a sua viagem missionária à Espanha, e ele está abrindo ali as coisas, os mistérios de Deus a respeito da fé, a respeito da salvação, a respeito do Senhor Jesus, a respeito de Abraão, coisas profundas aqui, Paulo está dizendo nessa passagem dessa carta que ele manda aos romanos. Então ele diz que felizes são aqueles que Deus não imputa, né, o pecado, a maldade, a quem Deus imputa a sua justiça. Aí nós vamos aqui no versículo 9, vamos de 9 a 12. Vamos por partes aqui, eu selecionei algumas partes aqui dessa passagem. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Quer dizer, vem somente aqueles que Deus mandou que fizesse a circuncisão, né, que fizesse o ato de cortar a pele ali no membro masculino,
ou aqueles que não têm esse sinal, né? Os que são incircuncisos. Somente sobre os judeus ou somente sobre os não-judeus? É essa a questão que ele levanta, né? Está levantando uma questão. Será que a fé, já que ele falou que é para Abraão, é somente para os que são judeus? Será que somente os filhos de Abraão, os judeus, são somente eles que são os filhos de Abraão? Como é essa história final? Bom, no 2, na segunda parte que eu selecionei aqui, está assim: porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Quando Deus fala com Abraão, ele está já incircunciso ou incircunciso? Ele já tinha feito o corte lá na pele do seu membro ou não tinha feito, né? Do pessoal da sua casa e todo o seu povo? Ele não tinha feito. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele era incircunciso. Então, tem aí já uma parte da resposta para nós, né? Então, Abraão não se tornou herdeiro das promessas de Deus porque ele fez a circuncisão ou porque era circuncidado, mas sim antes disso, quando era incircunciso. Então, a promessa, a gente começa a ver aqui que é uma promessa abrangente para todos, né? Aí, depois diz assim: não há circuncisão, mas na circuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Olha só, coisas, né, profundas, né? Circuncisão, incircuncisão, circuncisão, incircuncisão. Mas o que ele está resumindo aqui? Olha, gente, ele foi feito na incircuncisão, e isso é tanto para os que são circuncidados, os que estão judeus, os que seguem judeus, que fazem esse ato, e também para os que não fizeram esse ato. Ele é pai de todos, não pela circuncisão, não pela lei, não pelas obras da lei. Ele é pai, até porque a lei não estava, né, nesse momento. A circuncisão começa com Abraão e a lei vai começar bem mais tarde, né? Quase mais de 400 anos depois. Então, o que vai dizer aqui? São circuncidados ou incircuncidados que vão para a salvação, que vão ter a salvação? Não. Os que vão ter a salvação são aqueles que, circuncidados ou incircuncidados, tanto faz, manifestarem a fé, que creem pela fé. É isso que nós precisamos aqui entender, porque muitas vezes até a pessoa fala: não, eu creio, é pela fé, e depois ela vai pelas obras, né? Ela vai pelas obras, ela ensina as pessoas pelas obras, ela quer cobrar as obras da pessoa. Você não é de Deus, por que você não faz isso, você não faz aquilo outro? Quer dizer, estamos também criando a nossa própria circuncisão nas pessoas, né? Se elas não agirem da forma que nós pensamos ou achamos que deve um crente agir, que deve um filho de Deus agir, nós já estamos condenando aquela pessoa, e não é por aí, né? Nós temos que ter cuidado para que nós não estejamos nesse mesmo erro de deixar a fé de lado e querermos sermos justificados pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias obras. Continuando aqui, no versículo de número 13, não é isso? Vamos para 13 agora? Ele diz assim: porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Porque onde há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé. Abraão
o qual é Pai de todos nós. Né? Porque a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo não foi feita através daquela lei do Torá, do Moisés, essa primeira parte, né? Nem a posteridade. Né? Ela é feita o quê? Pela justiça da fé. Essa promessa que Deus fez a Abraão, creu Abraão e isto foi imputado por justiça, né? A sua fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Né? Então, se a pessoa cumpre ali os 10 mandamentos, cumpre ali os 318, 16 preceitos que estão na Torá, e tudo, na Torá não, nas leis judaicas, tem alguma coisa errada aí. Né? Porque se eu preciso disso, então não é pela fé. Se eu preciso seguir o regimento ali eu não estou dizendo que a gente não tem que seguir, mas eu estou dizendo para a salvação, tá, gente? Não, por favor, não confunda as coisas. Siga lá o regimento da sua igreja, do clube que está de acordo com a palavra de Deus, né? De tudo que está de acordo com a palavra de Deus, siga as leis. Mas eu estou dizendo, se eu preciso seguir o regimento, a Constituição, o Torá, ou seja lá o que for, para ser salvo, então não é pela fé. É esse o princípio que eu estou falando aqui, que Paulo está nos ensinando. Se é preciso isso, irmãos, né? O Espírito Santo ali iluminando o nosso irmão Paulo, ele está dizendo, então não é fé, então você não está tendo fé. Se você está agarrado àquele regulamento, àquela lei, achando que é aquilo ali que está te salvando, né? Então tem que ter cuidado. Se você não fizer, se você deixar de fazer as 3 orações diárias, você vai deixar de ser salvo. Então já virou lei. Não tem graça. Não tem vontade de estar na presença de Deus. Não tem alegria, não tem prazer de estar na presença de Deus. Sabe? Meu filho, sabe? Cuidado, pai e mãe. Isso é bom pra gente, né? Sabe qual vai ser o seu castigo? Tu vai ficar de joelho, ajoelhando 2 horas. Oração não pode ser castigo. Falar com Deus não pode ser associado a coisa ruim. Tempo na presença de Deus não pode ser associado a coisa ruim. Né? E a lei, muitas vezes, ela é associada às coisas ruins, porque se não houvesse lei, né, não haveria transgressão. Então, muitas vezes, nós estamos associando a lei às coisas ruins. Então, nós temos que ter cuidado para que nossos filhos, né, as pessoas que nós estamos discipulando, as pessoas que Deus colocou para a gente cuidar, para que elas não vejam essas coisas de Deus, a oração, a palavra, como coisa ruim, como disciplina. Né? Você vai disciplinar, disciplina de outra forma. Tira ali o celular, tira ali a hora da internet, tira ali alguma coisa dessa terra, alguma coisa que dê prazer. Não as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são prazerosas para aqueles que são de Deus. Entendeu? Então a fé. Então cuidado, a coisa de Deus é feita pela fé, é feita com alegria, é feito com o coração, né? Não de qualquer forma, não de qualquer jeito, não porque vai ser castigado, vai cair um raio na sua cabeça e vai te partir a metade, né? Está repreendido em nome de Jesus. Não é por isso, irmãos. Tá? Então vamos seguir dentro da fé, dentro da palavra de Deus, ok? E ele diz aqui, portanto, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há transgressão, como nós já vimos aqui. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente o que é da lei, mas também o que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Tá? É o poder de Deus, está aqui mostrando, né, que essa fé, ela não só atinge Abraão, mas a posteridade de Abraão. Mas como que essa posteridade de Abraão ela vai ser alcançada por essa fé? Porque Abraão ele crê diretamente com Deus, ele tem um relacionamento ali pessoal, Deus se apresenta diante dele, fala em sonhos, né? Ele envia anjos, envia ali seres espirituais que estão falando com Abraão, estão orientando Abraão, estão dando seguimento na vida de Abraão. E conosco, como será que se dá essa fé? Como se dá essa fé na minha vida, na sua vida? Né? Como que Deus ele fala conosco nos dias de hoje?
Bom, vamos para o versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, o que está dizendo aqui? Que o Abraão, ele creu contra a esperança. Como assim contra a esperança? Você imagine, vamos ver aqui um fato da vida de Abraão, que é o fato da promessa de um filho. E Deus fala isso com ele, e Abraão, ele ao natural não tinha nenhumas condições, irmãos. Ele já estava ali com uns 100 anos, né? Abraão e Sara estavam beirando ali os 100 anos, já estavam lá muito velhos para isso. O ventre já não estava mais fértil de Sara, Abraão também já não estava mais fértil, já estavam fracos, a velhice já estava chegando, estavam mais para lá do que para cá, fim de linha. E Deus falou, ó, vocês vão ter um filho, vou dar um herdeiro para vocês. Quer dizer, naturalmente, nós temos que falar fé natural, né, e a fé sobrenatural. Então, naturalmente, né, esperança natural, não haveria para Abraão qualquer esperança daquilo se cumprir. Então, por isso que Paulo está dizendo, ele crê contra a esperança. É como você que vê aquela pessoa que está passando por uma enfermidade e que não tem mais condições nenhuma para ela, e ela fala, não, mas Deus vai me curar. E passado algum tempo, Deus, pela sua misericórdia, a sua graça, a sua soberania, o seu infinito amor, ele resolve curar aquela pessoa e cura. Nós sabemos que isso acontece. E os médicos ficam ali, né, surpresos, né, e ficam sem entender nada o que aconteceu. Por quê? Porque pela ciência, pela medicina, pelos recursos todos que nós tínhamos, não tinha mais solução para o caso dessa pessoa. Mas ela creu. Ela creu contra a esperança. Que esperança? A esperança humana. A ciência humana, as coisas humanas. Ela creu contra essa esperança, porque já não havia mais esperança para ela. Mas ela creu na esperança de Deus. Ela esperou em Deus. Eu creio. Deus, de alguma forma, Deus falou com aquela pessoa. Deus tocou naquela pessoa. E Deus mostrou que ele ia fazer aquela obra e ele fez. Né? Quem sabe Deus não está falando alguma coisa com você. Você e Deus aí, né? Vai conversando com ele. Então, quando ele creu, o Abraão, foi isso que aconteceu. Não, eu não tenho mais condições físicas. Né? A minha esposa Sara também não tem condições físicas. Mas se Deus falou, vai acontecer. E se em algum momento ele vacilou, não foi por incredulidade. Não foi porque ele deixou de crer na palavra de Deus. Ele vacila como às vezes nós vacilamos também. É quando nós queremos tomar frente. É quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus e nós fazemos alguma coisa precipitadamente e aquilo ali dá um problema, né? O que aconteceu ali? Foi quando a Sara foi lá e entregou a sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho através dela para ela. Não foi o que Deus falou. Deus falou que Sara ia ter um filho, né? E nisso aí vacilou a Sara e vacilou Abraão, mas não por incredulidade. Ele manteve a sua fé, ele sabia que Deus era poderoso para fazer. E como eu posso ter essa certeza que ele sabia que Deus era poderoso para fazer? Porque Deus fez. Primeiro porque Deus fez, a gente vai chegar lá. Né? Primeira coisa, Deus fez. O que Deus fez? Deu um filho, né? Ele vai ter o Ismael, né? A gente conhece aquela história toda da Agar, tem o Ismael, e aquele problema todo que vai ter, né? com o Ismael, e depois o Ismael começa a debochar do Isaac, quando o Isaac nasce e tal, e acaba o Ismael tendo que sair, fugir com a sua mãe ali e ir embora, né? Sair da casa de Abraão. Bom, mas isso aí só para a gente entender o contexto aqui. O que acontece? Deus dá o filho. Mas aquele que prometeu é poderoso para fazer? Será que a fé de Abraão estava realmente nesse nível?
Será que às vezes a nossa fé está nesse nível? Um certo dia, depois que começa Abraão a se apegar àquele filho, imagina um filho temporão já quase na prorrogação, né? Terminando, o juiz já com o apito na boca e pá, e tem um filho. E aí acontece que Deus chega para ele e fala assim: Abraão, pega o teu filho, seu único filho, e vai lá no Monte Moriá, e sacrifica ele para mim. Mais nada, Deus não falou nada, só isso. E mostrar sua fé. Pega o seu Isaac, tá? E a gente vai chegar na história do Isaac, aí tem muita gente aí querendo você levar o Isaac, a gente vai chegar lá. Quando a pessoa te pedir o Isaac. Tá bom? Vou usar a palavra de Deus para te pedir o Isaac, eu vou te dizer o que você vai fazer. Deus, né? Quando Deus pede é para Deus. Ele foi lá e levou o Isaac. Pegou o cutelo, preparou lá o filho dele, amarrou ele. E o filho ainda chegou e falou: pai, eu estou vendo aí a lenha, né? Estou vendo todo o preparativo, mas eu não estou vendo o cordeiro. O que vai acontecer aqui, meu pai? Ele falou: Deus proverá. E na hora que Abraão prepara para o sacrifício, o derradeiro golpe, quando ele levanta aquele punhal e ele vai enfiar o punhal no seu filho, Deus diz: basta, não sacrifique o menino. Vamos então restabelecer princípios aqui de Deus. Deus não aceita de forma alguma sacrifício de vidas humanas. Ok, irmãos? Então, se alguém falou para você fazer alguma coisa assim, ou fazer com a sua própria vida, não faça, porque não foi Deus. Pode ser qualquer outra força maligna, mas Deus não aceita sacrifício humano, sangue humano. Aliás, Deus hoje não está aceitando sangue de ninguém. O único sangue que ele aceitou, né, depois da lei, foi o do Senhor Jesus. Agora parou. Parou porque a obra do Senhor Jesus foi perfeita. Então, na verdade, não houve sacrifício, houve apenas uma disposição mental de obedecer a Deus, seja naquilo que fosse. Isso foi a fé, foi o Abraão pensando assim: se ele foi poderoso para me dar um filho, depois que eu já estava lá no Cabo da Boa Esperança, já estava no finalzinho, não tinha mais nenhuma esperança para mim, e ele traz, eu esperei nele de uma forma sobrenatural, e ele me deu esse filho. Por que, querido, depois de eu matar esse garoto, ele não pode fazer com que ele reviva? Ele não pode me dar outro? Foi isso que Abraão estava fazendo. Ele estava demonstrando a sua fé. E Deus não queria nada daquilo. Deus só queria ver o coração de Abraão. Tanto é que ele provê lá o cordeiro, eles fazem o sacrifício do cordeiro, e Abraão volta do monte do sacrifício com o seu filho para a sua casa. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Que coisa maravilhosa a gente ver essa operação da fé. Talvez você esteja pensando, esteja sacrificando uma grande coisa, mas coloque a sua esperança em Deus agora. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus transformar esta situação. Não fica só nessa fé natural, naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode controlar. Confia mais no Senhor. Tira esse peso, né, de cima de você. Tira esse fardo da sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ok, irmãos? E, continuando aqui, no versículo 22, né? Ele diz assim: assim, pois, lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa daquele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, para a gente finalizar, assim como Deus operou através da fé de Abraão,
e estendeu essa operação através de Moisés, né? Através do Isaac, do Jacó, né? De toda a linhagem judaica até formar as 12 tribos e hoje o povo de Israel, através do Senhor Jesus, nós que não somos judeus, nós que somos considerados os gentios, os incircuncisos, nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas que Deus fez para Abraão. Todo aquele que crê no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz para a justificação dos nossos pecados, para retirar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos regenerar e para que nos santificar, nos separar para Deus e entrar num processo de santificação que se estende por toda a nossa vida, todos que creem nisto, todos que creem nestas promessas, se tornam também filhos de Abraão, herdeiros da promessa de Deus. Então, tudo que Deus falou que ia fazer na vida do Abraão, você pode, quando ler a Bíblia, e ver Deus falando com você. Coloca o seu nome lá, né? Manuel, Joaquim, José, seja lá qual for o seu nome, Maria, né? Clara, Jaqueline, seja qual for o seu nome. Coloca o seu nome lá e fala, essas bênçãos Deus está falando para mim. Porque eu sou herdeira de Abraão, não pelas obras, não porque eu vou à igreja, porque eu tomo a Santa Ceia, porque eu tenho cartão de membro, porque eu faço as coisas bonitinhas, direitinhas, sou bonzinho, nada disso. Porque eu creio na obra de Deus, o que Ele fez por mim naquela cruz, através do seu Filho, o Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Então, vamos pela fé. Quer um caminho de sucesso? Quer um caminho para vencer? Vai pela fé. Por quê? Definindo o que é a circuncisão, no caso do Abraão e do povo judaico. Foi apenas um sinal daquilo que foi feito pela fé para Abraão. O que seria hoje uma circuncisão para aquele que é cristão, para aquele que recebe Jesus nos dias de hoje? É o batismo. Né? Você vai ali e você entra naquela água, aquilo simboliza que o velho homem fica naquela água e quando você sai daquelas águas, você sai uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se foram e eis que tudo se fez novo. Essa é a nova circuncisão. Mas a nova circuncisão não é isso, isso é só um símbolo. Como era a circuncisão, né, o ato de cortar a pele do membro masculino, apenas um símbolo também. Porque o verdadeiro cristão, ele é circuncidado no coração pela fé. Que Deus te abençoe. Que você possa entender o que Deus está falando contigo através desta palavra. É profundo. Ele está falando comigo também. Ele está falando com todos nós. Curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, agradecemos por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado através desta palavra. Eu quero colocar diante de Ti a vida desta pessoa que está orando agora comigo, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor guarde os seus caminhos, para que o Senhor a sustente, meu Deus, para que o Senhor ministre a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua cura na vida dela e de todos que estão com ela. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça cada vez mais a Tua salvação neste coração e livra de todos os males. Eu que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando agora comigo, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo momento de fé. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.